Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Vamos orar pela diaconisa Auristela. Pai das luzes, Tu és o dono de todas as coisas, e aqui está a Tua filha. Pai, de forma poderosa, íntima, de forma, Espírito Santo, que possamos entender qual é a profundidade do Teu querer sobre nós. Usa a Tua filha mais uma vez, para a honra e glória do Teu santo nome. Que não seja a porção que queremos, mas o que precisamos. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Vamos receber a palavra com palmas essa noite. Graças e paz, queridos. Amém? Abra aí a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. A versão da minha Bíblia é a versão ARA. E aí no projetor não tem essa versão, mas é uma versão bem parecida. Tem a versão NAA. Amém? 2 Samuel 11. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 18 e depois a gente vai pular para o 26 e o 27. E 1 Samuel 11, capítulo 1, diz o seguinte: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e situaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou-se este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguia um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e para beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vives a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde, Urias saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na maior força da peleja. Deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que eles estavam homens valentes. Saindo homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos dos seus servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha.
E o versículo 26 e 27 lá no finalzinho diz o seguinte: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornando-se ela sua mulher. E lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém? Podem sentar. Eu acredito aqui que a maioria já conhece ou já ouviu falar da história de Davi. Mas só para a gente contextualizar um pouco e entender a mensagem dessa noite, Davi, ele foi um homem escolhido por Deus. Um homem separado, um homem ungido, um homem que quando era jovem, ele foi tirado do campo, ele era pastor de ovelhas, e ali o Senhor unge ele com um propósito maior: ser rei de Israel. E Davi, meus queridos, ele foi um jovem que venceu gigantes, foi um homem que teve o seu caráter forjado, né? Teve os seus processos diante do Senhor, passou por batalhas, por guerras, por perseguições de mortes, e assim Davi aprendeu a viver na dependência da presença do Senhor. Em 1 Samuel 13:14, a Bíblia declara que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que agradava ao Senhor. Um homem que estava alinhado ao propósito do Senhor. E em 2 Samuel 7 também vai dizer que Deus estabelece uma aliança com Davi. Deus promete firmar o seu reinado, promete firmar a sua descendência. Então a gente vê que além de Davi, ele ser um escolhido, um separado, um ungido, Davi também tinha alianças estabelecidas no Senhor. Porém, quando a gente lê 2 Samuel 11, a gente vê um acontecimento impactante na vida de Davi. Uma história que não começa com um homem que não conhecia o Senhor, porque Davi conhecia o Senhor. A Bíblia lá no início, em 1 Samuel, 2 Samuel, diz que todas as vezes que Samuel pretendia tomar uma decisão, Samuel consultava ao Senhor. Mas aqui em 2 Samuel 11, a gente vai ver tudo diferente. A gente não vai ver que era um homem perdido, não era um homem que tinha intimidade para o Senhor. Pelo contrário, era um homem que tinha o seu coração alinhado à vontade do Senhor. Mas acontece que em um determinado momento específico da vida de Davi, ele sai do seu posicionamento certo, do seu lugar de guerra, para o lugar errado. E a palavra de hoje, ela não é sobre algo isolado na vida de Davi. Não é um tema isolado, mas é sobre o perigo de sair do lugar de guerra e ceder ao conforto. Sobre alimentar as distrações e se afastar da presença do Senhor, da presença que o Senhor colocou Davi. E o tema da mensagem de hoje é: quem sai da guerra entra em perigo. E o primeiro ponto, mantém tua Bíblia aberta. Mantém tua Bíblia aberta que a gente vai passear por 2 Samuel 11 no decorrer da mensagem. E o primeiro ponto dessa noite é posicionado fora do lugar. Confesso para os irmãos que essa é a primeira vez que eu ministro com a lâmpada acesa. Aí se antes a gente já ficava com o coração mais tenso, quase pulando pela boca, aí hoje intensificou um pouquinho mais. Mas glória a Deus, né? Amém. Primeiro ponto, posicionado fora do lugar. No versículo 1 a gente vai ver o seguinte: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Meus irmãos, um tempo que os homens que os reis eram posicionados para estar na guerra. Davi, ele era um homem que antes, ele liderava o seu exército, ele sempre estava à frente das batalhas, mas aqui, no tempo de responsabilidade que era para Davi estar posicionado na guerra, Davi decide delegar o seu propósito para Joabe. E é aí que a gente começa a perceber que o coração de Davi estava acomodado. E o afastamento da batalha, meus irmãos, deixa Davi vulnerável às distrações. Davi, irmão, ele não caiu em pecado primeiro. Primeiro ele saiu do seu
lugar de rei numa guerra. Ele saiu do lugar que deveria estar. Era tempo de guerra, era tempo de comprometimento, era tempo de responsabilidade. E Davi, em vez de ir para o confronto, Davi escolhe o conforto do palácio. Davi, ao invés do compromisso, ele escolhe a comodidade. Aqui as prioridades de Davi, meus irmãos, elas foram invertidas. E meu irmão, quem sai do lugar do propósito, entra no território da tentação. Porque é isso que a gente vai ver. Quando Davi, ele saiu do lugar do seu propósito na guerra, ele entra no seu território de tentação. E o território de tentação, como eu já falei, deixa Davi vulnerável. E da mesma forma que deixou Davi vulnerável, deixa a gente também vulnerável. Deixa a gente fácil, deixa a gente sendo um alvo fraco. E eu começo a mensagem de hoje fazendo algumas perguntas que você não precisa responder para mim nem para quem está no seu lado. Responda para você mesmo. Quantas vezes escolhemos o conforto quando deveríamos estar posicionados na guerra? Onde é que você deveria estar hoje? Onde é que o Senhor te chamou para você estar hoje, mas você não está? Qual guerra o Senhor te posicionou, mas você tem evitado o confronto? Você está trocando a sua responsabilidade da guerra pelo conforto do palácio? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até ter saído da guerra, ter saído do posicionamento da guerra. Mas eu sinto muito em te dizer essa noite que a guerra ela não deixou de existir porque você saiu do seu posicionamento de soldado. Sabe o que é que acontece quando a gente é um soldado que sai do posicionamento da guerra? A gente se torna um soldado fraco. Um soldado sem disciplina, porque soldado ele tem que ter disciplina. A gente se torna um soldado desalinhado ao propósito. A gente se torna um soldado sem estratégia. E meu irmão, soldado desalinhado, soldado sem estratégia, morre logo. Porque é um soldado fraco em meio a uma batalha, meus irmãos. E o perigo do conforto não parece pecado. O perigo do conforto de fato não parece pecado. Mas muitas das vezes ele é o caminho que vai te levar e nos levar até o pecado. Acompanha comigo, o versículo 2 vai dizer o seguinte: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Meu irmão, um rei no período de guerra passeando no palácio. Davi aqui estava ocioso. Ele se permitiu se tornar ocioso. E aí eu fui no Google procurar o significado da palavra ocioso só para ficar mais claro em nossa mente. Ocioso quer dizer desocupado, inativo, sem trabalho, preguiçoso. Mas pior do que isso tudo, Davi estava ocioso espiritualmente. Isso é muito perigoso. Davi estava ocioso fora do campo de batalha. E meu irmão, quando a gente está ocioso, fora do campo de batalha, as distrações em nossas vidas começam a ser geradas. E foi isso que foi gerado na vida de Davi. Davi estava ocioso e gerou distrações. Meu irmão, Deus colocou propósito diante das nossas vidas. Deus estabeleceu chamados diante de nós. E quando a gente abre espaço para a ociosidade, quando a gente sai do propósito, a gente abre espaço para as distrações. E as distrações, ela irá sim nos afastar da presença do Senhor. Porque a ociosidade, meus irmãos, muitas das vezes, ela esfria a nossa vigilância. A ociosidade, muitas das vezes, irmãos, faz com que a gente baixe a guarda como soldado. Davi dormia, meu irmão. A Bíblia não fala especificamente que Davi dormia, mas no versículo 2 diz: uma tarde levantou-se Davi. Ele levantou tarde. Ele saiu do propósito e começou a andar fora do ritmo. E aqui a gente vê que quem começa a viver fora do ritmo, do propósito, gera desordem, meu irmão. A guerra, como eu falei, ela exige disciplina. E meu irmão, disciplina de crente, disciplina de cristão, disciplina de quem é discípulo de Jesus é orar, é vigiar, é buscar a face do Senhor, é buscar a leitura, é buscar conhecimento.
Eu compartilhei uma vez no PG e entendam, em nome de Jesus, Arthur, a gente teve um momento essa semana e Arthur reforçou. Eu não tenho nada contra quem tem livro de devocionais. Eu tenho meu livro de devocional. Eu tenho. Mas se você só se baseia no livro de devocional, sinto muito te dizer, mas isso é um lanchinho para você, meu irmão. Porque é essencial a gente buscar a palavra do Senhor. É essencial a gente buscar estudo, ler livros, manter uma vida de oração. Se eu só abro minha devocional e vou ler aquele texto da devocional e o versículo referente àquilo, é lanchinho, meus irmãos. A gente precisa de algo sólido, algo forte, algo que vai estruturar as nossas pernas e sustentar aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. É necessário buscar a palavra do Senhor, meus irmãos. E meus irmãos, deixa eu te dizer, não foi. As pessoas às vezes têm mania de achar que porque a gente entra no território de tentação é tudo culpa de Satanás. Davi não entrou no território de tentação por culpa de Satanás. Não foi culpa do diabo, foi culpa dele. No tempo que era para ele estar posicionado em uma guerra, ele decidiu ficar, meus irmãos. Ele decidiu ficar. E esse ficar foi que abriu a tentação. Davi, ele não acorda num dia e diz assim, olha, vou mandar Joabe para a guerra, porque hoje eu vou ficar no palácio que eu vou pecar. Davi não decidiu isso. Davi simplesmente decidiu ficar em um período que era para ele estar posicionado. E isso, meus irmãos, abriu porta para as distrações. E pequenas distrações geram grandes consequências. Veja só, quem abandona o lugar da responsabilidade no propósito encontra distrações que alimentam o pecado, meus irmãos. E será que a gente tem negligenciado esse lugar? Será que a gente tem negligenciado o lugar da guerra? Eu não pontuei isso. O Senhor falou essa ministração 2 vezes ao meu coração em 2 momentos específicos. Um foi uma viagem em família o ano passado. E agora foi recentemente. A gente voltou do Ágape muito alinhado. Casamento bem estruturado. Tudo muito estabelecido. Filhos organizados. Tudo em ordem. E aí eu não relaxei, irmãos. Eu não deixei de orar. Eu não deixei de buscar a presença do Senhor. Eu não deixei de orar. Mas eu dei uma relaxada. Sabe? Tudo muito alinhado à presença do Senhor. Dentro da minha casa. E aí era como se eu sentisse a mão do Senhor no meu ombro dizendo, filha, volta para a guerra, sabe? Eu ouvi isso muito forte, o Senhor ministrar o meu coração. Não é porque você está vivendo tempos de paz, tempos tranquilos, que você ainda não está numa guerra. Filha, volta para uma guerra. E meus irmãos, foi aí que o Senhor começou a ministrar essa palavra ao meu coração. Porque, irmãos, chamados, meus irmãos, não é status, não. A gente tem um chamado, não é status. A gente ser separado, ungido, escolhido, não é status. É responsabilidade e comprometimento, meu irmão. A gente chegar aqui, ser chamado de servo do Senhor e servir na casa do Senhor não é status. Pra gente postar lá no Instagram e tá tudo muito lindo e perfeito, não, meu irmão. É responsabilidade. É compromisso. 1 Coríntios 4:2 vai dizer, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, o que se requer de nós, é que cada um deles seja encontrados fiel. Então, irmão, que possamos estar posicionados naquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E o segundo ponto dessa noite é alimentando as distrações. A gente vai ler o versículo 3 e o versículo 4 agora. E o versículo 3 e o versículo 4, ele vai dizer o seguinte. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado de sua imundície. Voltou para sua casa. Meu irmão, como eu falei, Davi estava ocioso. E a ociosidade gerou distrações. Davi não estava sendo vigilante. Como eu falei, era para ele estar posicionado como um rei numa guerra.
mas ele passeava sem propósito. E esses momentos, irmãos, são armadilhas perigosas. Meu irmão Davi está passeando sem propósito pelo seu palácio e de longe ele avista uma mulher que era muito formosa. Meu irmão, Davi deveria ter desviado os olhos. Davi, o problema não foi Davi olhar. Às vezes vai acontecer de você olhar, eu olhar algo. O problema foi Davi olhar, permanecer olhando e alimentar o que os seus olhos estavam vendo. Davi alimentou as distrações. Davi alimentou as distrações porque ele estava em inatividade espiritual, ele estava na preguiça, na falta de responsabilidade e ele estava sem compromisso com aquilo que o Senhor tinha colocado sobre a vida dele, meu irmão. Davi não só vê, como eu falei, mas ele alimenta o que vê. Ele deseja, ele pergunta, ele manda chamar Batseba. E ele consome o ato pecaminoso. Meus irmãos, o que começa no olhar, desce para o coração e termina em uma ação. Como eu falei, Davi, ele poderia sim ter fugido da tentação. Ele poderia ter desviado o seu olhar. Mas Davi aqui, ele permite que sua curiosidade transforme em ação. A gente vai ver José, quando José era servo na casa de Potifar, a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, assediava José. E José tinha o coração de Potifar. José tinha livre acesso dentro da casa de Potifar. Mas em um determinado dia acontece que José fica sós com a esposa de Potifar. E a esposa de Potifar começa a assediar José. E sabe o que é que José faz? José foge. E só pelo fato de José ter fugido, ele é preso, meus irmãos. Mas José desviou o seu olhar da tentação. Meu irmão, se você viu que não devia, desvie o olhar em nome de Jesus. Rejeite o que os seus olhos estão vendo. E se por acaso você está vendo que não deve, pare em nome de Jesus. Quando eu falo de distrações, eu não estou falando só de um olhar de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, não, irmãos. Eu estou falando o que é que a gente tem permitido que os nossos olhos se alimentem, o que a gente tem permitido que os nossos olhos consumam todos os dias. Às vezes é um filme que a gente perde tempo e que é um filme indevido. Às vezes é uma série que a gente perde tempo e é indevida. Às vezes é horas no Instagram. Às vezes é hora no YouTube. Às vezes é até um livro que você lê que é indevido. E eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, entenda. Eu não estou dizendo que é proibido você ler, que é proibido você assistir, que é proibido você ter Instagram. Não é sobre isso. Eu estou falando daquilo que você tem alimentado os seus olhos, daquilo que você tem permitido alcançar o teu coração, meu irmão. A gente precisa estar em vigilância constante, porque aquilo que alimenta os nossos olhos e os nossos ouvidos está moldando o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, se isso que você tem visto tem te consumido e não tem fortalecido o propósito que o Senhor confiou a você, não alimente. Porque aquilo que não contribui, meu irmão, se você está lendo um livro e não contribui para o propósito que você carrega, se afaste, porque ele vai te afastar da presença. Se você está lendo um livro, se você está vendo um filme que vai alimentar os seus desejos carnais, não assista, meu irmão. Vai te afastar da presença do Senhor. 1 Coríntios 10, 23 vai dizer: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Davi teve tempo de parar, mas ele escolheu, foi uma decisão. Ele escolheu e ele decidiu continuar alimentando o que deveria ser rejeitado, meu irmão. E entenda em nome de Jesus o que eu vou falar mais uma vez: ser tentado não é o mesmo que pecar. A gente vai ser tentado até que o Senhor volte em diversas áreas das nossas vidas. Como eu falei, eu não só estou falando do olhar do homem para a mulher e da mulher para o homem. Eu estou falando que a gente vai ser tentado em várias áreas da nossa vida, meus irmãos. Mas o que vai gerar pecado no nosso coração é aquilo que a gente alimenta.
É aquilo que a gente deixa crescer. Pensamentos, ações, ou quando a gente deixa que a tentação fique permanente em nossas vidas. Mateus 26:41 também vai dizer, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Davi estava distraído, Davi estava exposto à tentação e os seus olhos viram. E deixa eu te falar, meu irmão, crente não anda distraído não, meu irmão. Crente não é estar parado no tempo, vendo a brisa passar e vendo o tempo passar, não, meu irmão. A gente não só tem que buscar a palavra do Senhor. A gente não só tem que jejuar e orar e adorar o Senhor. Quando a tentação chega, quando o problema chega ou quando a tribulação chega, não, meu irmão. A gente tem que estar aqui, ó, o tempo todo, constantemente. Alinhado com o propósito que o Senhor colocou. Porque, meu irmão, ou a gente alimenta o espírito, meu irmão, ou é a carne que vai nos dominar. Ou é a carne que vai nos matar, meus irmãos. E, meus irmãos, precisamos estar atentos. Se é tempo de guerra, esteja posicionado nela. O distanciamento do propósito, o distanciamento espiritual das nossas responsabilidades pode nos levar à queda, assim como levou Davi à queda, meu irmão. Como eu falei, crente, cristão, discípulo de Jesus não foi feito para andar distraído. Viver alinhado no propósito, meu irmão, é necessário a gente viver alinhado ao propósito que o Senhor nos confiou. O que enfraqueceu Davi aqui não foi a falta de unção, não foi a falta de intimidade. Se a gente for ver anteriormente, como eu já citei, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que toda vez quando ia tomar uma decisão consultava ao Senhor. O que enfraqueceu Davi aqui em 2 Samuel 11 foi o seu relaxamento espiritual. E o seu relaxamento espiritual alimentou uma distração. E, meu irmão, tudo que a gente alimenta cresce. E o terceiro ponto é quando o pecado te domina. Versículo 5. Versículo 5 ele vai dizer: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Davi, meus irmãos, recebe a notícia de que Batseba está grávida. E aí ele tenta encobrir o erro. E o que é que ele faz? Ele pede para chamar Urias, esposo de Batseba, que estava lá na guerra. Ele pede para chamar ela, para que Urias viesse para sua casa descansar um pouco, tivesse um momento com sua esposa e que esse momento fosse gerado uma gravidez. Ou era para as pessoas entenderem que daquele momento com Urias foi gerado a gravidez de Batseba. E aí, meu irmão, no versículo 8, a gente vai ver que Davi ele dá uma ordem aparentemente inofensiva para Urias. Ele incentiva a Urias a ficar em casa com sua esposa. Ele vai dizer no versículo 8, depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. E o versículo 9 vai dizer: porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Meu irmão, Urias demonstra princípios. Urias demonstra um homem que estava alinhado com o propósito. Urias demonstra um homem de caráter íntegro. Um soldado posicionado e alinhado ao campo de guerra, meus irmãos. Urias, ele se recusa a atender a ordem de um rei e ir descansar em casa. E, meu irmão, se Urias quisesse descansar na sua casa, ele não estava errado, não. Ele ia encontrar sua esposa. Mas Urias não queria se distrair diante da batalha. Urias não queria se distrair do propósito, meus irmãos. E aí, quando Urias ele é questionado por Davi, porque ele não foi para casa, no versículo 11, Urias diz o seguinte a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor,
e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e para beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vives a tua alma, eu não farei tal coisas. Meu irmão, a resposta de Urias revela fidelidade a Davi, ao Senhor. Naquele momento, Davi havia desprezado a sua fidelidade com o Senhor. Mas Urias, ele permanecia estabelecido no propósito. Meu irmão, Urias, ele estava estabelecido com a batalha. Urias estava posicionado no lugar certo, meus irmãos. Ele entendia que não era o certo ele se distrair e descansar na sua casa. Urias entendia que não era tempo de conforto, enquanto havia uma batalha, uma guerra em andamento, meus irmãos. Urias não podia descansar enquanto a arca e os soldados estavam na guerra. Meus irmãos, Urias revela algo. Ele não estava só posicionado na guerra, ele estava alinhado à presença do Senhor. Porque a arca aqui, meus irmãos, ela representava a manifestação da presença de Deus no meio do campo de batalha. Urias praticamente está dizendo assim para Davi: olha, Davi, se a presença está no meio da guerra, eu não negocio este lugar. Ele vai dizer no finalzinho do versículo 11: tão certo como tu vives e como vive a tua alma, eu não farei tal coisa. Urias estava dizendo: olha, Davi, esse lugar aqui da presença do Senhor, ela é inegociável. Eu não quero o conforto do palácio, eu não quero o conforto da minha casa. Eu prefiro a guerra, porque eu sei que é lá que a presença vai estar. Davi, meus irmãos, ele tinha trono. Davi, ele tinha autoridade. Mas naquele momento, ele não valorizava e não honrava a presença do Senhor na vida dele. E, meus irmãos, Urias não tinha posição. Urias não tinha trono. Mas Urias tinha princípios inegociáveis. Urias carregava a presença do Senhor e isso era inegociável. Urias tinha fidelidade. Urias entendeu que não dava para viver no conforto quando Deus estava lhe chamando para o campo, para o movimento, meus irmãos. E o quarto ponto, consequências do pecado. O versículo 12 até o versículo 17 vai dizer o seguinte. Os irmãos acompanham comigo do versículo 12 até o 17. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreve uma carta a Joabe, lhe mandou por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e o deixa sozinho para que ele seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde ele sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu Urias o heteu. Meu irmão, aqui a gente vê Davi. Ele não foi impactado com o posicionamento de Urias. Ele deveria ter sido, ter levado aquela tapa sem mão. Diz assim: poxa, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu um rei no lugar errado, enquanto um soldado me coloca no posicionamento certo. Não, meus irmãos. Pelo contrário, a gente vê Davi permanecendo no seu pecado. E aí Davi começa a ter outros planos para encobrir os seus pecados. Davi mente, Davi manipula, Davi tenta esconder. E agora Davi tenta matar Urias. O pecado, meus irmãos, ele nunca termina onde começa. Pecado consumado, pecado não confessado gera morte. O pecado, quando ele não é tratado, meus irmãos, você se torna escravo. Ele nos domina.
E aqui o pecado estava dominando a vida de Davi, meus irmãos. Davi tenta encobrir, não dá certo. Agora ele manda colocar Urias na linha de frente da maior força de batalha. Meus irmãos, e o Urias, ele era um soldado tão fiel, tão bem posicionado no seu lugar, que a carta que Urias recebe para levar para Joabe tinha sua sentença de morte. E Urias não sabe, porque Urias, ele sabia em quem ele estava posicionado, ele não abre. Meu irmão, e antes a gente vai ver que Davi, um homem que matou um gigante, um homem segundo o coração de Deus, agora ele estava assassinando um inocente para encobrir o seu pecado. Meu irmão, quando o pecado governa as nossas vidas, os nossos corações ficam endurecidos. Começamos a agir de uma forma que nunca imaginamos. Quem imaginaria que o rei Davi, como eu falei, um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava posicionado na dependência do Senhor, iria pecar, iria matar, e iria assassinar um inocente, iria encobrir seu pecado. Meu irmão, o pecado aqui governou o coração de Davi. O pecado aqui, ele endureceu o coração de Davi. E um detalhe aqui, o pecado aqui, meu irmão, ele não só afetou a vida de Davi, não, meu irmão. Urias morre, no versículo 17, vai dizendo que saindo homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, morreu também Urias. Morre soldados por causa da atitude de Davi, morre Urias, uma família é destruída. Meu irmão, o ambiente todinho aqui foi contaminado por causa do pecado de Davi. E o pecado, meu irmão, eu repito, nunca será só seu. Davi achou que estava resolvendo, mas Davi estava gerando morte em cima de morte. Davi achou que iria confessar os seus pecados. Era esse posicionamento que a gente esperava, que Davi confessasse os seus pecados. A gente esperava que Davi procurasse ajuda, mas Davi não faz isso. Davi encobre erro em cima de erro. E meus irmãos, será que a gente não está fazendo o mesmo? Será que a gente não está tentando colocar os nossos pecados embaixo do tapete? Será que a gente não está endurecendo o nosso coração? Será que a gente não está se permitindo ser dominado pelos nossos pecados, meus irmãos? Olha, quem tenta esconder pecado, acaba sendo aprisionado por ele. Acaba sendo escravo, acaba sendo dominado. O que você esconde, meu irmão, te aprisiona. O que você esconde rouba a tua paz, te afasta da presença, te mata espiritualmente, meu irmão. Romanos 6, 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Trate isso em nome de Jesus. Pecado, meu irmão, precisa ser confessado, precisa ser arrependido, precisa ser tratado, precisa de pessoas de confiança ao seu lado para te ajudar. Se você não consegue ter pessoas de confiança, se rasgue na presença do Senhor. Se arrependa na presença do Senhor. Diz, Senhor, eu preciso ser tratado nesse pecado aqui, meus irmãos. Corra para a presença. Volte para o campo de batalha. Trate esse pecado, porque muitas das vezes a gente pode tentar esconder um pecado de outras pessoas. Foi isso que Davi tentou fazer. Davi tentou encobrir os seus pecados. Mas o que os homens não viram, Deus viu. E no versículo 27 diz o seguinte: isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Em algumas outras versões vai dizer: isso que Davi fizera entristeceu os olhos do Senhor. Meu irmão, Davi escondeu de todo mundo. Davi saiu do lugar de guerra. Davi escolheu o conforto. Entrou na ociosidade. Gerou as distrações. Alimentou as distrações e as tentações. Pecou. Consumou. Matou. Tentou encobrir. Mas aquilo que o homem não viu, Deus viu. Deus viu a atitude de Davi. Deus viu o coração de Davi. E como eu falei, entristeceu os olhos do Senhor. Eu estou já concluindo. Em 2 Samuel 12 diz o seguinte:
diz que Deus não deixou o pecado de Davi coberto. Deus encobriu. Mas Deus descobriu, Deus expôs. Mas Deus não expôs o pecado de Davi perante os homens. Deus expôs o pecado de Davi para Davi ser corrigido. Em 2 Samuel 12 diz que Davi ele é confrontado pelo profeta Natã. E quando Davi ele é confrontado em 2 Samuel 12, meu irmão, Davi ele não se defende, ele não se justifica, ele não dá desculpa, ele não transfere o seu pecado para outra pessoa, para Betseba, para Urias, ele não, meu irmão. Ele diz em 2 Samuel 12, no versículo 13, pequei contra o Senhor. E Natã responde, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Meu irmão, Deus não rejeita quem cai. Deus não rejeita um filho quando cai. Mas é necessário arrependimento. É necessário, meus irmãos, um coração quebrantado na presença do Senhor. Meus irmãos, hoje não é dia de se manter nas aparências como Davi fez. Tentou encobrir os seus pecados. Hoje é dia de voltar para o lugar do arrependimento. Dia de sair do lugar das distrações, da falta de responsabilidade, da falta de maturidade na casa do Senhor, da falta de comprometimento, do caminho da tentação, do caminho das distrações, meu irmão. Hoje é dia de voltar para o lugar de arrependimento, de comprometimento ao centro da vontade do Senhor. Os irmãos podem ficar de pé. Meus irmãos, pare de ser escravos do pecado. Volte essa noite, em nome de Jesus, ao lugar do arrependimento. Hoje Deus está chamando uma igreja para se reposicionar e se realinhar aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Eu repito, Deus não quer aparências, irmãos. Deus não quer aparências, Deus não quer essa casca aqui não. Deus quer um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração restaurado e realinhado ao propósito dele, meus irmãos. Se a presença do Senhor está na guerra, meus irmãos, eu quero ser igual a Urias. Se a presença do Senhor estiver na guerra, é lá que eu quero estar. E eu não negocio esse lugar, meu irmão, com ninguém. Não negocie o lugar da presença do Senhor com ninguém. Meus irmãos, se a vontade do Senhor, muitas das vezes ela exige renúncias e sacrifícios. Escolha obedecer. Irmãos, muitas das vezes obedecer é voltar para o lugar do arrependimento todos os dias, meus irmãos. Não é porque a gente está na casa do Senhor servindo, não é porque a gente tem um título, não é porque a gente tem um título de liderança que é necessário a gente voltar ao arrependimento, não. Meus irmãos, é necessário voltar ao arrependimento todos os dias, meus irmãos. Porque é melhor estar na guerra com o Senhor. É melhor estar no meio do confronto com Ele do que estar no conforto sem a presença do Senhor. Se reposicione ao lugar da guerra esta noite, meu irmão. Se reposicione ao lugar da presença essa noite, meu irmão. Através desse pecado aqui de Davi, desse adultério. Davi, ele escreve os Salmos de número 51. Davi, no Salmo 51, ele rasga a sua alma. Ele se expõe diante da presença do Senhor. Eu vou ler rapidinho os Salmos de número 51. Rapidinho aqui. Salmos de número 51. E o versículo 1 até o versículo 4, ele vai dizer o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justos no falar
e puro no julgar. E o versículo 9 até o 11 vai dizer o seguinte: esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me tires do teu Santo Espírito. Meu irmão Davi aqui faz um clamor de quem entende que o melhor lugar é o lugar da presença do Senhor. Davi entendia que ele não podia ficar longe da presença do Senhor. E mais uma vez, irmão, eu te convido essa noite, volte para o lugar do arrependimento. Volte para o lugar da guerra, para o posicionamento que o Senhor te chamou. Não se distraia, meu irmão. Não entre no campo da tentação. Volte essa noite e se reposicione para aquilo que o Senhor confiou para você. Amém. Glória a Deus.